Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Franceschini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu trouxe uma convidada, a Fernanda Franceschini. Ela é fisioterapeuta pós-graduada em fisioterapia pélvica. Então, tudo bom? Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. Então, fala da tua formação para nós, né, da tua experiência. Então, eu sou formada em fisioterapia há 6 anos. Iniciei a pós-graduação em fisioterapia pélvica logo após a faculdade. Hoje a minha área de atuação é dentro da fisioterapia pélvica no geral, mais obstetrícia, e também tenho formação de doula. Muito bom, né? E realmente as gestantes precisam muito, né? Muito. Ainda mais quando Sim. já é fisioterapeuta, que tem toda uma experiência. A parte pélvica, de repente, tu faz o acompanhamento também sim, antes, sim. né? Todo o acompanhamento da gestante. Ai, que bom, não, é bem interessante esse trabalho. Então, fala um pouquinho da fisioterapia pélvica para nós. Né? Então, a fisioterapia pélvica ela é uma área não tão nova, mas as pessoas elas acabam ainda não conhecendo muito, de fato, o que faz um fisioterapeuta pélvico, né? Na fisioterapia pélvica a gente trabalha muito a questão de tratamento e prevenção também de disfunções relacionadas à nossa pelve, ao nosso assoalho pélvico, que nada mais é do que músculo, tendão, ligamento, fáscia. Então, esses músculos eles estão inseridos ali que formam a nossa região íntima. Bem responsável pela questão de suporte do peso que está ali em cima, então dos órgãos, né, para não ter nenhum prolapso, descida de bexiga, útero, no caso de nós mulheres. Então, é uma musculatura que tem uma função muito importante na função sexual também, para prevenir incontinências urinárias e fecais. Então, é muito importante que esses músculos estejam trabalhando da forma correta, para que tudo funcione bem. E aí que entra a fisioterapia pélvica para poder tratar e prevenir. E como é que são esses exercícios? Porque muitas pessoas acabam indo para o Pilates achando que Sim. também são exercícios. Então isso tu vai nos esclarecer. É diferente. Fisioterapia pélvica do Pilates é bem diferente. Eu costumo dizer que é bem parecido com uma consulta ginecológica, porque a gente acaba tendo contato com a região íntima mesmo. E aí, a partir desse primeiro contato que a gente vai ver o que está causando a queixa do paciente. Então, a gente faz uma avaliação bem minuciosa de toda a musculatura dessa região, força, relaxamento, se tem aderência nesse músculo que possa estar causando alguma dor, alguma coisa. Então, é bem diferente do Pilates, de qualquer área da fisioterapia convencional, né? Claro que existem exercícios que a gente faz também, principalmente com gestantes, que são exercícios convencionais, porém, para cada faixa do período gestacional, cada gestante a gente trabalha de uma forma diferente, mas é bem importante salientar que quando a gente fala de questões íntimas, como perda urinária, que é bem comum de a gente ouvir falar, não são exercícios que a gente faz assim no dia a dia, qualquer exercício que vai conseguir conter essa incontinência. Então, precisa ter uma avaliação bem mais criteriosa dessa região mesmo. Isso, certo. E o que pode ocorrer assim mais? É fraqueza muscular, né? Alguma disfunção mais a nível neurológico? Quando a gente fala em fisioterapia pélvica, existem muitas coisas que podem acontecer, né? Então, falando das incontinências, tanto urinária quanto fecal, a gente não pode se limitar à fraqueza muscular, porque muitas vezes é uma mulher que tem uma tensão muito grande, uma musculatura bem hiperativa, bem tensa mesmo, e aí acaba tendo um escape de urina porque esse músculo não relaxa nunca. Então, jamais a gente vai trabalhar força com essa mulher sem antes entender que ela precisa relaxar, precisa liberar essas tensões. Então, é muito complexo não tem como taxar só a fraqueza muscular, tem muitas coisas. É um músculo como todo o corpo. Então, assim como na região da coluna a gente sente dor, né, tem tensões, é uma região que também vai ter. Então, existem dores relacionadas à dor na região íntima que causa, às vezes, uma dificuldade de ter penetração, por exemplo, no momento da relação sexual. Então, a gente precisa investigar o que está acontecendo nesse músculo, as incontinências, às vezes uma bexiga muito hiperativa, que essa pessoa vai ter muita vontade de fazer xixi, então a gente também encontra o porquê disso. Então, é bem complexo, tem bastante coisa para trabalhar.
E aparelhos são utilizados? Tem, a gente utiliza, hoje em consultório eu acabo utilizando o biofeedback eletromiográfico, que é um aparelho que vai nos dizer questão de força muscular, relaxamento, como tá dessa musculatura, e é bem interessante para o paciente olhar e ver como tá essa força, o quanto ele tá relaxando, né? Mas eu sempre falo que o instrumento, assim, de um fisioterapeuta, e mais ainda fisioterapeuta pélvico, nada mais do que a mão. A gente trabalha muito, tem sessões assim que eu não pego nenhum aparelho, é só mesmo manual. Então, existem N aparelhos que podem se usar, mas a mão tem que estar bem treinada também para isso. Sim. E a nível de idade, como é que é, assim, todas as idades? Tem alguma idade mais específica? Crianças, adultos e idosos podem fazer fisioterapia pélvica. No meu caso, eu atendo apenas adultos, idosos e adolescentes que estão iniciando a fase de relação sexual. Gestantes também é meu público. Eu só não atendo crianças, que aí precisa ter uma especialização um pouquinho, né, para essa pediátrica, né? Tranquilo. E o que são as disfunções sexuais? Como ocorrem, né? Disfunções sexuais nós temos as femininas e as masculinas. Eu vou começar falando com as femininas. Por ser uma região que possui músculos e possui tensão, fraqueza muscular, algumas mulheres elas relatam dor na relação, dificuldade em ter prazer, lubrificação baixa, libido baixa. Então a gente acaba trabalhando tudo isso dentro da fisioterapia pélvica para entender e mostrar para essa mulher o que está acontecendo, né? O que pode ser melhorado. No caso das dores, é muito comum, hoje em consultório, de 10 pacientes, 8 a gente pega que tem aderência, que tem dor nessa região. E muitas acham ser normal, porque é só um desconforto, né? É só uma coisinha pouca, mas que no futuro pode ocasionar algo bem maior. É bem importante falar isso também, que por mais que seja só um pouquinho de desconforto, é interessante já procurar ajuda, ver o que está acontecendo. E causas emocionais, também, alguma coisa assim, tá ou até ligado. da gestação. Até da gestação. Também. Na gestação a gente tem um fator hormonal também, né? Sim, então o bebê ele tá fazendo uma pressão ali em cima, o útero cresceu muito. E é uma região que sofre, então por isso que a gente trabalha também com as gestantes durante todo o período gestacional para que não aconteça esse tipo de coisa. Certo. E a incontinência urinária, ela é comum mais em idosos ou... Relativo, a gente pega muito casos de pessoas jovens com incontinência e entra de novo que eu te comentei antes, que não é só fraqueza, né? Sim. Hoje a gente tem uma rotina de ficar mais tempo sentada, trabalhando, querendo ou não, o sentar é uma posição que acaba tensionando mais essa região. Então, às vezes passa o dia inteiro na mesma posição que está tensionando e chega um ponto que nem para segurar mais o xixi esse músculo consegue dar conta. Então, jovens é muito comum, na gestação é um período bem comum também de ter incontinência urinária. E aí, de novo, a gente entra que não é normal ter, por isso que a gente trabalha dentro do período gestacional, mas é bem comum de acontecer. E em relação à parte da bexiga hiperativa, né? Isso é mais comum em idosos ou acontece em várias idades? Em jovens também é muito comum, às vezes a gente pega adolescentes ou crianças até que começam lá na fase, começam, né, o desfraude e tudo, e os pais notam que tem uma urgência miccional, mas que às vezes não é investigada. E lá na vida adulta isso começa a impactar mais, porque aí tem vida social que já não consegue mais sair, porque tem pacientes que a cada 10, 15 minutos precisam, né, esvaziar a bexiga. Então a gente entra muito com tratamento para bexiga hiperativa em pacientes bem jovens, adolescentes, iniciando a vida adulta. Interessante. E a técnica que se usa, assim, ela tem alguma técnica a mais ou é só a parte em mais... casos de bexiga hiperativa a gente acaba usando a eletroestimulação, né, a neuromodulação que a gente chama, que normalmente o que acontece, a bexiga ela é revestida por um músculo detrusor que a gente chama. Então esse músculo ele é responsável por ativar a bexiga quando chega algum líquido nela. E no caso de quem tem bexiga hiperativa, qualquer gotinha, qualquer coisa que cai ali, ele já começa a dar esse estímulo. Então a gente tenta inibir essa contração involuntária que ele faz através da eletroestimulação. E lógico também com todo um trabalho de para ver se essa musculatura tem uma funcionalidade, para ver se tem tensão, o que está acontecendo. Muito bom.
É sempre bom, né, para o pessoal, de repente, ir se identificando e procurar, né, o atendimento, saber que a fisioterapia que atua bastante nessa área, né, e que aí tem toda a experiência. E na gestação, como é que funciona o acompanhamento? Que tem muita gestante que de repente está no início, que de repente quer saber como é que funciona, né, que vai ajudar bastante, e às vezes de primeira viagem que tem a ansiedade do parto, então aquele medo, então de repente é interessante mesmo a fisioterapia, até para perder o medo, né, ficar mais tranquila. No período gestacional a gente trabalha de uma forma geral, assim, a prevenção como um todo. Então, desde forma física, como forma informativa. Então, eu costumo dizer que a gente prepara essa gestante para todas as alterações que ela vai sofrer nessa gestação e pensando lá no pós-parto também, para que ela não sofra tanto com esse impacto. Então, normalmente com gestantes a gente inicia as sessões de fisioterapia a partir das 12 semanas. A gente espera passar esse primeiro trimestre e aí inicia com a fisioterapia. Faz uma avaliação para ver se está tudo certo. Se ela não tem queixa, se está funcionando tudo bem, a gente começa a trabalhar esse trabalho de forma preventiva. E aí, se a gestante tem esse desejo pelo parto normal, a gente trabalha também em prol disso, né? Para que ela perca esse medo, para que ela entenda como é um parto normal, as contrações, as fases, para que ela saia preparada desse período. E se a gestante ela chega com alguma queixa já, como dor, incontinência, a gente acaba trabalhando também a questão de tratamento já nessa fase, para que não impacte mais e para que no pós-parto não piore os sintomas. Porque é bastante comum, né? Dor na lombar, dor na região ali da virilha, que às vezes fica, né, bem dolorido na hora. E quando começa a crescer a barriga também, começa a dar mais desconfortos, então seria bem interessante, né? Uma das coisas que a gente trabalha muito é a questão da diástase também no período gestacional, que é a abertura do músculo aqui reto abdominal desse abdômen. Então, a diástase ela acaba sendo fisiológica porque esse abdômen ele precisa se abrir, né? O que a gente diz é que o normal é até 3 centímetros. Mas tem gestantes que às vezes por hábito diário, então a forma como levanta, como senta, como agacha para pegar alguma coisa, acaba facilitando para que essa diástase abra mais. Às vezes tem fator genético também de ter uma predisposição maior, então a gente entra com prevenção para estabilizar o máximo possível essa diástase no período gestacional, para depois lá no pós-parto ela não sofrer com incontinência devido à diástase, dor nas costas, às vezes descida de bexiga também pode acontecer, porque está faltando estabilização. Estabilização pélvica, né? Isso é trabalhado bastante, né? Muito. É importante saber. E em relação a, de repente, o tamanho da criança, daqui a pouco, né, a gestante já está ali no final da gravidez, a criança já está com bastante peso, e isso altera alguma coisa também no assoalho pélvico? Sim, força, é músculo, né? Então, quanto mais carga tem sobre esse músculo, e às vezes se é um músculo que já não está tão preparado, tão forte, ele vai sofrer um pouquinho mais. Por isso a importância de iniciar com a fisioterapia já no início, porque a gente consegue preparar até o final. Eu sempre digo para as minhas gestantes, no final é muito difícil a gente ganhar força. A gente vai manter, porque esse bebê está pesando mais, tem uma placenta maior, o útero está muito maior. Então o que a gente quer agora é manter o máximo possível. Agora, se a gestante começa a apresentar queixas lá no final e nos procura no final, a gente tenta lutar contra o tempo, mas faz tudo o que consegue ali, mas no pós-parto tem que voltar quase de imediato, assim, para nós conseguir recuperar essa musculatura. E tem alguma diferença, assim, em relação à gestação de menino e de menina, que muita gente diz, porque de menina, né, a mulher engorda mais, ou... Não tem nada comprovado, assim, cientificamente, né? Então, cada corpo reage de uma forma na gestação. É igual o parto, cada parto é um parto. Se tiver 2 gestações e 2 partos, cada um vai ser diferente do outro. Então, muito que a gente escuta é mito, né? Sim, o pessoal acha que de repente tem a ver com se é menina, diz que é maior, né? Então não tem a ver. Não. Mas o organismo também tem muito isso, né? Aí. O organismo da pessoa, os hábitos, né, de atividade física ou não. E a própria anatomia do corpo da pessoa, né? Cada útero vai crescer de uma forma, então também não dá pra comparar uma gestação com a outra, ou de uma amiga com outra, porque sempre vai ser diferente. Né? Sim. E gestação de gêmeos, por exemplo, como é que é? Assim, a gestante ela sofre um pouquinho mais, né? Se tem o risco também, muitas vezes, de parto prematuro, então é uma gestação que a gente segue os mesmos protocolos que seguiria com outra gestante, mas com uma atenção muito maior.
Então, sempre atento a ecografias, né, ultrassom para ver como é que tá, a evolução de líquido do bebê. Então, tudo, quando a gente trabalha com gestantes, a gente tá lado a lado com o obstetra também. Tudo que é recomendação que o obstetra nos passa para seguir, com os exames, para que tudo saia dentro do previsto. Às vezes tem muita preocupação, né, e ansiedade, porque de gêmeos é bem mais, né, dolorido, vai crescer mais rápido. Né? Eles eles não crescem tanto quanto um bebê só, né, mas também é possível ter parto normal, então... Sim, por isso que é interessante procurar a fisioterapia pélvica, né, E é importante falar dentro da gestação que não só gestantes que desejam ter o parto normal devem procurar a fisioterapia pélvica. A gente atende tanto gestantes que não querem o parto normal, que querem a cesárea, mas pensam nessa questão de prevenção, de se manter bem. Sim, é importante pensar depois também do parto, né? E também porque a gente não sabe, né? Muitas trabalham o máximo para que tenha um parto normal, mas não sabe se de repente, né, se acontecer qualquer coisa, precisa fazer uma cesárea. Por isso que tem que por isso que é importante, pois e é importante mesmo, né, ter um fisioterapeuta, e ainda mais doula, que vai estar junto, né, junto no momento, que vai te dar toda a tranquilidade, a pessoa se sente mais segura, né? E em relação à incontinência, voltando aqui, os homens, como é que é a procura? Porque eu vejo que às vezes acontece também com homens, mas a procura é menor. É menor. Então, os homens, eles têm uma anatomia diferente das mulheres, então é menos comum de ter homens com incontinência. O que a gente pega muito são pacientes que precisaram fazer uma remoção de próstata, né, prostatectomia, então eles acabam ficando com uma alteração ali urinária e também com uma alteração sexual. Então, o ideal seria que, quando tem alguma alteração de próstata, que viesse para nós já no pré-operatório, quando vai precisar operar, e que volte logo no pós-imediato para a gente conseguir reverter o que der. Porque às vezes eles não procuram nem a prevenção da próstata, e isso é importantíssimo, né? Até para saber se, de repente, como que tá, se tá crescendo, aí já procurar um fisioterapeuta pélvico para que... o homem, ele se limita muito pela questão da vergonha também, então... Sim, tem todo é uma mulher tabu, que está né, atendendo, né? Então, eu estou perdendo urina, e aí eles acabam ficando com uma vergonha, né, um pouquinho maior. Mas a saúde não dá para ter vergonha, a saúde é importantíssimo, né? Assim como a mulher também tem que ir ao ginecologista, né? O homem deveria também procurar, né? Não importa se é mulher ou homem, mas profissional da saúde tem que ter, né? Esse discernimento, né? E para procurar um fisioterapeuta pélvico, precisa ter alguma disfunção, de repente, ou até para prevenção seria interessante? Muito importante para prevenção, o que não acontece muito na realidade, porque os pacientes já nos procuram quando tem alguma alteração, né? Mas é muito importante lembrar que se todo ano a gente faz o preventivo com o ginecologista, né, o homem com o urologista, é importante que a gente faça também um preventivo com fisioterapia pélvica. Muitas disfunções, elas são diagnosticadas antes mesmo dos sintomas começarem a aparecer. Então, se há um músculo que já está tenso ou já está muito fraco, a gente consegue já trabalhar. Sim, fazer a avaliação toda, né? Inclusive, de repente, que já tiveram filhos, que é importante, né? Tá sempre acompanhando como é que tá. Gestantes que passam tanto por parto normal ou cesárea, também é importante que façam uma avaliação ali logo no puerpério para que a gente veja o que teve de alteração, né? Porque às vezes até a própria ginecologista ela não tem, né, como saber muita coisa, porque não tá muito na área, né? Então às vezes é importante uma área específica que vai definir certinho, né? E como é que é o trabalho da doula agora? Vamos para a parte da doula, que depois, quando a gestante já está no seu tempo já de ganhar. Aí tem o acompanhamento de doulagem. Nós, como doulas, a nossa função é acolher essa mulher, né, estar ali presente no momento do parto, justamente para passar segurança. Como fisioterapeuta também para ajudar na questão de posturas, de exercícios para melhor evolução do parto. Então, essa gestante, ela vai entrar em contato com nós ainda no período gestacional, tem todo um preparo informativo dessa gestante, desse casal, quando é o caso, para que eles entendam tudo o que acontece, se por acaso uma cesárea também for necessária nesse momento. Então, é bem importante esse contato antes também. E no dia do parto, né, que a gente está lá justamente para dar esse acolhimento, para dar esse suporte para elas. E no pós-parto também a gente acaba atuando muito no tempo ali de puerpério,
com dicas de amamentação, a questão de próprio períneo, mesmo assoalho pélvico, se teve laceração ou não, como trabalhar tudo isso. Então Sim, é um trabalho bem mesmo, legal, porque assim mesmo. Às vezes a gestante não sabe e Sim. que é bem benéfico até para a parte da amamentação, né, que é Isso importante, mesmo, principalmente cesárea, que às vezes demora um pouquinho mais, então isso é importantíssimo, né? E a cesárea tem a questão é uma cirurgia, né? Então tudo acaba ficando mais difícil depois. Então Sim, é importante tem toda ter a função, uma né, rede de apoio. de dores, desconfortos. E em relação à parte da contração, como é que é assim? Porque às vezes é bem forte, a mãe às vezes não consegue fazer muito exercício, se tem alguma, né? Além da respiração que fala. Sim, a respiração é muito importante. Mas no momento da contração a gente deixa essa parturiente no momento dela. O que a gente faz muito para auxiliar são as massagens, as compressões pélvicas para auxiliar a reduzir um pouquinho essa dor. A gente usa muito calor também a nosso favor, então banho quente, banheira se tiver, bolsas de água quente, né, justamente para diminuir essa percepção dolorosa. Mas na contração não, deixar elas realmente, ali. às vezes não tem como. Não tem como. Exercícios a gente faz sempre até na pra fase... tranquilizar, que tem como dar uma melhoradinha na contração, sim, e a segurança de ter uma profissional perto, né? Isso é muito bom, porque... E a contração, ela não é o tempo todo, né? Ela tem um tempo de duração, então preparar também o psicológico para isso, o emocional, para entender o propósito dessa contração e que ela vem no momento dela e depois tem o tempo de descanso também. Porque eu acho que o que mais incomoda é a contração, porque no momento que nasce já é mais tranquilo. Nasceu, passou tudo. Aí passou tudo, então aí, claro, aí é profissional para depois avaliar e ver toda, né, a parte de urinária e tudo mais, né, que é importante. E tem alguma dica para as gestantes ou até que tiveram bebês há pouco, né, para... A dica é para as gestantes que não só desejam parto normal ou cesárea, mas que procurem profissionais, uma rede de apoio que vão ajudar, vão acolher, não só fisicamente, mas com informações também que são muito importantes nessa fase. E para as mamães que acabaram de ter bebê, também, tudo que tiver de dúvidas, de dificuldade, procurar profissionais da área, não só a fisioterapia pélvica, mas até consultoria de amamentação, que às vezes é muito difícil, né? Claro. Não se limitar em esperar com que passe aquele problema, é bem importante já correr atrás. Não, e as mamães que acabaram de ter bebês, é importante procurar também para si, porque às vezes nasce o bebê, a mãe fica muito envolvida e acaba não lembrando que precisa, né? Tem ali cicatrizes, né? Tem dor, então tem que se cuidar também, não é só o bebê é importante, mas a mãe é mais ainda, porque se ela não tiver uma saúde boa, como é que ela vai cuidar do bebê? Então, assim, até o sono altera muita coisa, né? A hormonal, então é importante mesmo a procura até para se cuidar, né? Ter uma melhora ali da dor, né? Nessa parte até das cicatrizes. Isso. E não ter medo de pedir ajuda, né? E não dar conta de tudo sozinha. Não, claro, então... com certeza. Mãe é mãe, mas é aquela coisa, não pode segurar o mundo, isso né? Mesmo. Tem que se cuidar também. Às vezes tem mais de um filho, então realmente fica mais correria, então tem que se cuidar também. Isso aí. Né? Então tá, muito obrigada, Fernanda, né? Muito sucesso. Muito e que de repente aqui tem uma profissional que vai ajudar bastante, né? Obrigada pelo convite. Então tá, até o próximo programa, pessoal.